O tema central que abordaremos hoje são os estágios de honra e os estágios de desonra. E eu creio, com toda a minha convicção, que esses estágios e ensinamentos serão uma verdadeira e duradoura bênção para a sua vida, acompanhando-o pelo resto dos seus dias. Amém. Agora, por que eu chamo de estágios de honra? Porque você pode honrar alguém, mas ou você pode honrar a Deus, mas talvez não honre a pessoa em um certo nível. Por isso é muito importante que aprendamos sobre honra, porque a Bíblia nos diz que se você honra, você será honrado. E se você desprezar, Deus também o estimará levianamente. Você está comigo? Sim, Deus certamente o estimará muito levianamente, de fato, realmente, e assim por diante. Incrível. Quando eu realmente começar a te dar os pontos importantes, vai ser muito, muito rápido. Mas agora estou indo bem devagar para que você possa acompanhar tudo o que está sendo dito. Tudo bem? Você está me entendendo? Maravilha. Estágio número 1, que é o primeiro estágio, estágios de honra e distinção. O primeiro estágio de honra é simplesmente reconhecer ou notar alguém. Amém. É fazer o quê? Reconhecer ou notar a presença e a individualidade de alguém. Amém. É reconhecer ou notar a existência, a presença e a singularidade de alguém, percebendo sua essência e particularidades. Incrível. Você encontrou 2 Reis, capítulo 3, versículo número 11. E eu quero que alguém leia isso para nós. Alguém pegue um microfone e leia para nós. Sim. Reis, o capítulo 3 e o versículo 11 diz: Do versículo 11 em diante. Mas Josafá disse: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? E um dos servos do rei de Israel respondeu e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Versículo 12. E disse Josafá: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram com ele. Peço sinceras desculpas. Versículo 13. Então Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai agora aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. E o rei de Israel lhe disse: não, pois o Senhor havia chamado estes 3 reis para entregá-los nas mãos de Moabe, o inimigo. Versículo 14. Então disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que se eu não olhasse para a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para o norte. 15. Eu não queria mesmo te ver. Você entendeu? Continuar. Versículo 15.
Mas agora tragam-me um menestrel. E aconteceu que, enquanto o menestrel tocava, a mão do Senhor veio sobre ele. Amém. Amém. Agora, o dia do fundador está se aproximando rapidamente, um momento de grande expectativa e significado. De fato, o dia do fundador está realmente chegando e com ele a percepção de que as pessoas sentem que é seu dever e privilégio me honrar, reconhecendo as contribuições e o legado que foram estabelecidos. Então, quero ensinar a vocês sobre honra, que a honra acontece em etapas para ajudar você a honrar seus pais, honrar a Deus, honrar o servo de Deus e, de modo geral, como demonstrar honra. É por isso que estou compartilhando com vocês os estágios da honra. E então compartilharei com vocês os estágios da desonra, se houver tempo. Tudo bem? Então ele disse com uma clareza notável: se não fosse pela presença e a influência de Jeosafá, um homem de grande sabedoria e fé, eu nem sequer os veria. Eu não notaria a sua existência ou a sua importância. Você consegue compreender plenamente o que estou tentando expressar com estas palavras? Então você vê que é o versículo 14. Ele diz: se fosse o versículo de 2 dos Reis 3,14, eu absolutamente não olharia para você. E se por acaso eu cometesse o grave erro de olhar na sua direção, eu realmente não veria você de forma alguma. Então aqui vemos que quando você realmente percebe a presença de alguém, você está de fato honrando essa pessoa. Então, se, por exemplo, uma autoridade importante viesse aqui, sabe, e nós disséssemos: temos em nosso meio o estimado irmão fulano de tal, ele poderia se levantar e nos ler algo, ou talvez venha ao palco e nos cumprimentar, por favor? Ou mesmo se apenas reconhecermos que você está aqui, nós mostramos um pouco de honra e respeito à pessoa ao notar que ela está presente aqui. Você entende o que estou tentando dizer com isso? Sim. Então, pode parecer algo bastante extremo, sabe? Quando você olha para a sua própria vida, ou para as nossas vidas em geral, percebe que um nível muito baixo de honra é simplesmente notar a existência de alguém. É apenas reconhecer a presença de outra pessoa. Você percebe se o governo nota a presença das pessoas no país? Como se ela nota pessoas bem-sucedidas que fazem as coisas acontecerem, isso mostra que estão até mesmo honrando o sucesso ou o trabalho árduo. Infelizmente, quando as pessoas têm sucesso e se você pertence a outro partido, acaba tendo muitos processos judiciais e outras coisas, você acaba tendo mais problemas por ter sido bem-sucedido. É um problema ter sido bem-sucedido em vez de ser honrado por isso. Você está me acompanhando? Similar. Agora, quando você vai realizar certas coisas importantes na sua vida e muitas vezes nem percebe ou reconhece de forma plena e consciente a fundamental presença de alguém ao seu lado. Por exemplo, se você realiza algo importante em sua vida, como construir uma casa ou conquistar algo significativo, e nem mesmo percebe a presença de Deus em todo esse processo, você consegue compreender o que estou tentando expressar? O que muita gente faz? Elas nem sequer percebem que existe um Deus, ou mesmo que existe um pastor que cuida delas. Sabe, isso realmente demonstra uma profunda falta de respeito pela igreja ou, de fato, por Deus. Sim, existem pessoas que, se porventura recebem uma importante nomeação ou uma significativa promoção, ou seja lá o que for, uma das coisas que está sempre presente na consciência delas é a consideração por Deus, a reverência pela igreja e o respeito pelo pastor. Isso mostra o respeito delas pela igreja, por Deus, pelo pastor, pela obra de Deus.
Mas para algumas pessoas, isso não faz parte da sua mentalidade e que a existência de Deus é uma parte fundamental que você percebe. A influência de Deus faria você pagar o dízimo porque você percebe a presença e a importância de Deus. Mas à medida que você prospera e segue em frente, é como se não houvesse dízimo, não houvesse nada. Isso mostra. Você não percebe Deus, você não reconhece sua existência e sua presença. E esse é o nível mais baixo de respeito. Então você vê isso na Europa hoje, né, o que na verdade é recente. Eu tenho uma foto de 1956 de enfermeiras ajoelhadas em fileiras para orar antes de começarem o trabalho. Sim, ajoelhando-se para as enfermeiras. Em 1956, elas eram muito devotas à oração. Não é assim. Esse grupo atual de europeus é ateu. Esta é a geração ateia e sem Deus. Há apenas alguns anos. Não é assim que a Europa sempre foi. A Europa é e sempre foi uma das regiões mais profundamente cristianizadas, crentes na Bíblia e de fé fervorosa e inabalável do mundo. Então, hoje em dia, eles realmente não acreditam nisso. Eu estive na NASA, a renomada agência espacial americana. Eu fiquei lá embaixo do foguete. Sim, o foguete que foi para a Lua. Sim, foi para a Lua. A cápsula onde eles dormiam, onde se deitavam, fica no topo. Eu entrei nela e você vê o ônibus espacial que foi ao espaço e voltou tantas vezes. Está lá e eles já viram tantas coisas incríveis e maravilhosas. Você sabe, eles têm um telescópio muito especial que enviaram para o espaço, chamado Telescópio Espacial Hubble. Ele está localizado a uma distância de 353 milhas acima da Terra, o que o coloca muito além da atmosfera terrestre, lá no vasto e profundo espaço sideral. E ele está observando as coisas. E eles já viram mais coisas do que jamais tinham visto antes. E agora, como é que chama? Eles têm um novo telescópio, vão lançá-lo este ano. Chama-se telescópio Webb. Esse vai para algo em torno de 900 e tantas mil milhas no espaço. E ele está procurando ver mais coisas que nunca viram antes. E o que acontece é que você vê a luz como estudantes que só veem luz. A luz é dividida em seções. Ondas eletromagnéticas, raios gama, raios X, infravermelho. Então existem diferentes seções, ultravioleta. Então a única parte que vemos é esta aqui. Mas agora eles conseguem ver isto. Eles viram mais coisas, mais do que você pode ver quando juntam tudo. Aí você vê estrelas e outras coisas, formações no escuro, porque é escuro, sabe? Lá fora é escuro. Mas não uma palavra de Deus. Deus, ó Deus, não, disse, eu realmente não vou te ver. Foi isso que Eliseu disse, eu não te veria. Mesmo quando eu te ver, não vou te ver. É muito sério. É um nível de desonra. Sim, um nível verdadeiramente, realmente alto de desonra. Não há absolutamente nada como Deus. Eu não percebo Deus em nada do que faço. E na verdade, o que eles dizem até faz você ver que é preciso ter fé para acreditar que Deus não existe. Tipo, você realmente precisa ser uma pessoa de fé. Uma pessoa de fé para acreditar que Deus não existe. Porque como isso pode ser? Certo, então certifique-se de que pelo menos a primeira e mais importante etapa, o reconhecimento, esteja completamente garantida. Você percebe o reconhecimento? Se, por exemplo, você tem um casamento e faz um discurso, você reconhece. Ah, obrigado. Esse reconhecimento. Isso é demonstrar uma profunda e sincera honra a certas pessoas que foram verdadeiramente importantes para você. Entendeu? Então, só de ver e reconhecer, como ele mesmo disse,
eu, pessoalmente, não olharia. O que ele disse? Eu não olharia para lá. Então, eu não quero ir na sua direção. Mas mesmo que meu olhar fosse, eu não veria. Porque esse homem estava adorando outro Deus. E Elias não estava interessado no que ele estava fazendo. Mas foi por causa de Josafá, que era o rei de Judá. Você sabe, Israel foi dividido em dois: Judá e Israel. Judá era uma tribo, Judá. Então Israel eram as outras 11 tribos. Então o rei de Judá era Josafá, foi dividido. Apenas Davi, Salomão e Roboão governaram sobre todo o Israel. Depois disso, o reino foi dividido. Por isso, nos livros dos reis, você continua vendo o nome. E este rei era rei de Israel. Ele governou sobre isso. E foi isso. Você nem consegue entender, mas é um de Judá, um de Israel, um de Judá, um de Israel. Assim até o fim. Sim. Então foi esse. Os dois estavam lá. Eles se uniram. É como se nós dois fôssemos reis. Vamos lá ver. Mas Jude e Josafá eram um crente e o outro era um adorador. Então ele disse que porque você é um adorador de Baal, eu não vou te reconhecer. Eu não vou olhar na sua direção. E mesmo que eu olhe, não vou te ver. Então, quando eles não reconhecem a igreja, sim, então isso significa que eles não respeitam a igreja. Eles não precisam vir e dar uma oferta para a igreja, para mostrar que você reconhece a igreja. Sim. Você acha que dar uma oferta para alguém é respeitar a pessoa? Há mais do que isso. Estágio 1, reconhecer. Estágio 2. O segundo e importante estágio da honra é ouvir alguém com alegria e atenção. Similar. Marcos 12:34. E Jesus, vendo isso, respondeu discretamente e disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E depois disso, ninguém mais lhe fez nenhuma pergunta. E Jesus respondendo, disse, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi, pois o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos, os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E no versículo 37, o próprio Davi, pois, o chama de Senhor. Então, como é ele, seu filho, se o próprio Davi o chama de Senhor? Havia um argumento que ele estava fazendo, mas repare na última parte. E o povo comum, as pessoas simples, o ouvia com grande alegria e satisfação. E o povo comum o ouviu com grande alegria e satisfação. Amém. Quando você ouve alguém com atenção e alegria, está demonstrando honra e profundo respeito àquela pessoa, reconhecendo sua importância e valor. Quando você ouve alguém que está feliz e com grande entusiasmo, isso está mostrando um profundo respeito à pessoa. Então, quando eu prego na igreja First Love, as pessoas me ouvem com grande alegria. Então, quando você honra verdadeiramente alguém, você se torna honesto. Isso é honra. Eu falei com pessoas sobre dívidas, sobre hipotecas. Eles não me ouviram com alegria. Eles rejeitaram. Se eu chegar aos estágios de desonra, você vê que progride da mesma forma. Então, quando você me ouve com alegria, você está realmente me honrando, não é uma oferta. E foram as pessoas comuns que respeitaram. Vou mostrar estágios de desonra no ministério de Jesus. O último acabou com eles, o atacando fisicamente. Sim, foi assim que tudo terminou, mas não foram os fariseus que o ouviram com grande alegria. Eles ficavam tão irritados com os outros. Mas esse grupo, as pessoas comuns, ouviam-no com alegria. Por isso, quando você está com alguém e a pessoa está falando e você está no seu telefone, entende o que quero dizer? Ou você parece estar distraído com outras coisas importantes? Isso não é um sinal de honra. Isso transmite uma mensagem. Existem outras coisas importantes. Sabe, há pessoas se comunicando e as pessoas continuam. Então, você em casa é uma mosca. Você que está por perto é uma mosca sem importância. Estamos verificando
as pessoas importantes, respondendo a coisas importantes? Ensinando. Bem, não sei se você gosta da minha mensagem, mas eu gosto. Eu gosto da minha própria mensagem. Eu gosto da minha própria mensagem. Se você está absorvido em qualquer coisa na televisão e alguém entra, é como se a pessoa fosse uma mosca no telefone. Tudo ao redor não tem importância. Então, onde eu tenho controle, eu não tenho controle em todo lugar. Mas onde eu tenho controle, eu não permito isso na minha presença. Não sou alérgico, mas eu não permito. Sim, porque isso não é respeitoso comigo. É disso que estou falando. Você diz o quê? O que você diz? Ok, então então tá bom. Eu tenho uma ligação internacional depois que eu já tive uma ligação internacional. Você está ouvindo? Sim. Então, quando você chega em casa e quer demonstrar respeito a quem está com você na casa, uma das formas não é dar uma oferta para a pessoa e dizer: sai desse maldito telefone. Não me importa se você não gosta do que estou dizendo. Eu realmente sei porque gosto do que estou dizendo. Gosto do que estou dizendo. As pessoas comuns estão me ouvindo. Com prazer. Eu disse que as pessoas comuns estão me ouvindo. Alegrem-se. Similar. Você não pode ter nem 2 segundos para prestar atenção. Pessoas comuns estão aproveitando a oportunidade. Uau, uau. Eles estão surpresos. Eles estão impressionados. Ficar impressionado demonstra honra a alguém, mostrando interesse no que está sendo dito, até mesmo fazendo uma pergunta. É um sinal de honra à pessoa. Dom, não me importa se você não gosta do que estou dizendo. Estou entrando em quartos aconchegantes e bem decorados. Estou entrando em casas espaçosas e cheias de vida. Estou entrando em salas de estar confortáveis e convidativas. Estou entrando em carros modernos e luxuosos, explorando cada ambiente com atenção e percebendo os detalhes que os tornam únicos e especiais. Abaixe tudo, por gentileza. E ouça alegremente o que estiver acontecendo ao seu redor. O povo comum, em geral, o ouve com grande alegria. Então, esses são todos estágios de honra. Você acha que eu estava conversando com o presidente? Era a hora de só 1 minuto. Estou apenas enviando isso, seja lá o que for. É muito importante. É importante. Meu nariz e o seu nariz. É uma ligação internacional. Ok, sente-se. Agora. H. Estamos agora no 3º estágio, uma fase crucial e avançada que representa um ponto significativo no desenvolvimento do processo. O 3º e último estágio da honra é, de fato, mudar seu comportamento e estar em completa sujeição, para limitar meus pontos de discussão.
Eu também estou entrando neste tópico porque, na verdade, há 2 pontos importantes a serem considerados. Mude seu comportamento ou esteja em submissão. Agora observe Levítico 19, 30. 19, versículo 30, 30. Guardareis o meu sagrado sábado e reverenciareis com reverência o meu santo santuário. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, e vos guiarei. Guardareis o meu sábado e visitareis o meu santuário. Veja, guardar o sábado e reverenciar o santuário são combinados mais de uma vez na Bíblia. Demonstra um profundo respeito ao guardar o sábado e ao se comportar de uma maneira muito específica em relação ao santuário sagrado. Você pode considerar isso como guardar o sábado, demonstrar a devida reverência ao santuário, ou guardar o seu sábado e mostrar o devido respeito ao meu santuário, obviamente envolvendo alguma modificação de comportamento de forma apropriada. Hebreus capítulo 12, versículos 8 e 9. Se você estiver sem disciplina, da qual todos são participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Se você nunca é criticado, você realmente não é um filho ou uma filha de verdade de forma alguma. Se você estiver sem castigo. Isso significa que você não está ouvindo absolutamente nada ou talvez não compreende o idioma inglês. Sem castigo é o dicionário, uma ferramenta essencial para a compreensão. Cara, não sei se ele está vivo porque no último culto ele parece ter ficado inconsciente. Ele ainda está procurando a palavra. Que palavra estávamos procurando? Assustador. Você achou assustador? Acho que deveríamos realmente refletir sobre isso. Não sei se de fato é um estudante de arte que está lá, atuando como um estudante de ciências, ou se há algo mais por trás disso. Ok. Além disso, tivemos pais segundo a nossa carne que nos corrigiam e nós os reverenciávamos. Não deveríamos nós, de fato, estar sujeitos? Vede, não nos sujeitaremos nós, com toda a certeza, antes ao Pai dos Espíritos, para que possamos verdadeiramente viver e encontrar a plenitude da existência? Veja, porque o que ele está dizendo aqui é que vocês tiveram pais humanos e os respeitaram. Então, não deveríamos muito mais estar sujeitos ou mostrar um profundo respeito ao Pai dos Espíritos? Portanto, mostrar um verdadeiro respeito é o mesmo que estar em completa sujeição a alguém. Sim. Então, quando você está em total sujeição ao seu líder, você está realmente honrando o líder de uma maneira significativa. Isso é honra? Sim. Se eu digo o ABC e você está em total sujeição a isso, você entende? Você acompanha isso. Você mudou seu comportamento só porque está em sujeição à minha liderança. Isso é honra, não é uma oferenda. Veja, as pessoas demonstram muita desonra e desrespeito, mas isso não foi identificado como desrespeito. Sim, não foi identificado como uma desonra, mas na verdade é uma desonra. Ela diz, não deveríamos antes estar sujeitos a isso? Ok, ao Pai do Espírito prestamos a devida reverência e respeito. Nós demos honra aos humanos, não deveríamos dar honra a Deus. E qual é a honra para Deus? Sujeição e vida. Então, estar em sujeição, se eu digo venha na terça-feira e você está em sujeição, isso mostra sua honra.
E alguém pode ser chamado você, ser. O que o homem diria? Venha, você vem. Quando ele diz vá, você vai. Quando dizem faça isso, você faz isso. Como pode ser isto? E é por isso que é realmente importante se casar com alguém que também esteja em total sujeição. Sim, a mesma autoridade divina e espiritual, porque vai haver dificuldade de qualquer forma. Então, quero dizer, há muitas pessoas que já me pediram para intervir em seus casamentos. E eu digo, já disse, sabe, eu não posso. Só posso conversar com um lado porque esse lado me ouve. Dependendo de quem seja o homem ou a mulher, depende de quem está sujeito a mim. Aquele que mudaria seu comportamento por respeito a mim. Sim, há pessoas que até se divorciariam. E eu digo, você não pode se divorciar. Você não pode se divorciar de novo. E isso será o fim, porque eles estão sujeitos ao que eu estou dizendo. Eu digo que você não pode fazer isso. Volte. Volte para casa. Volte para casa. Volte para a sua casa e se submeta. Lá eles estão em total sujeição. Mas quando eu realmente não sinto esse tipo de respeito, então eu simplesmente não faria. Veja, há coisas que você precisa saber. Você sabe, em Lucas, acho que 23, Jesus estava falando com Pôncio Pilatos. Ele disse, olha, se eu te disser, você não vai acreditar. E número 2, se eu responder, você não vai deixar Enigoinã. Eu fico em silêncio. Sim. Ele diz, se eu te disser, você não vai acreditar. E então o próximo. E se eu também te perguntar algo, você não vai me responder de forma alguma, nem me deixar ir embora. Então qual é o verdadeiro sentido de tudo isso? Se eu realmente te perguntar algo, você não vai me responder, você não vai de forma alguma me deixar ir embora. No versículo 67 diz, se eu te falar sobre o Cristo, diga-nos. Se eu te disser, você não acredita. No versículo 68, se eu te perguntar, você não me responde. Não, você também me deixou ir. Não faz sentido falar com você. Tome cuidado quando as pessoas param de falar com você, param de lhe aconselhar, param de dizer qualquer coisa, param de falar sobre qualquer coisa. Versículo 69. Coloque o 69 ali. Veja, desde agora o Filho do Homem estará assentado à direita do poder de Deus. Ele fez uma declaração misteriosa. O poder de Deus, o Filho do Homem, Filho do Homem. Ele, Filho Homem, de novo. Se eu te disser, não acredite. Se eu não responder você, se eu te perguntar, você não responde. Você também não vai me deixar ir. Nada vai mudar. Então eu também não. Portanto, nem todos os que estão sujeitos merecem seu comentário sobre esse assunto. Se eu te contar, você não vai ouvir, é verdade. Então, quando você vê que alguém não te honra, você se afasta e sempre cita aquela escritura. Se eu te disser, não acredita. Se eu te perguntar, não responde. E você não vai me deixar. Sem comentários. Sim, eu realmente não tenho mais absolutamente nada a dizer sobre absolutamente nada neste momento. Você só diz, uau, você é abençoado ou isso é poderoso. Isso é honra. Você pode pensar que todo mundo que senta na igreja te respeita, mas você percebe o respeito em diferentes níveis. É uma jornada, você percebe que há coisas que fazemos naturalmente, de acordo com sua natureza. A natureza haja naturalmente. Por exemplo, se você é fleumático, pode se submeter e se adaptar mais naturalmente. Vamos nos dar bem. Você é tranquilo, mas quando chega a hora de fazer algo e dizem, faça isso, você percebe que não consegue, porque suas questões pessoais aparecem. Você entende o que estou dizendo ou não? Então é por etapas. Sim, é contra a sua natureza. É aí que vemos se você está em sujeição. Porque agora a sua natureza veio à tona. Se você está em sujeição, você ainda está aí? Qual é o primeiro estágio da honra? Reconhecer a existência e realmente perceber e reconhecer plenamente a existência de uma pessoa. E o número 2, qual é? Aqui ouvir alguém. De bom grado. E qual é o terceiro estágio da honra?
mudar o seu comportamento ou estar em sujeição. Quero dizer, quando o jovem José foi chamado daquela masmorra escura e úmida, alguém que não tinha tomado banho nem se barbeado, ele tinha uma barba longa e densa. Ele parecia um terrorista. A Bíblia diz que ele se barbeou quando ia ver o rei. Ele se barbeou. Ele se arrumou e ajustou algo para mostrar que precisava se apresentar. E muitas pessoas, a única apresentação com a qual você se preocupa é aquela que você faz na igreja, com o cabelo na sua cabeça. Isso está bonito. Mas há muitos outros setores e departamentos que realmente precisam de um comportamento josefino adequado e apropriadamente exemplar. Estágio número 4. Quarto e último estágio da honra, que é muito importante. Você tem certeza que quer saber todos os estágios? O quarto estágio de honrar alguém o primeiro estágio da honra é receber os agentes, os emissários e os servos da pessoa que você honra. É fundamental receber com consideração os agentes, os emissários e os servos de uma pessoa. Da pessoa ou de uma pessoa que você honra com o devido respeito e atenção. Quando recebe alguém que eu enviei, ou vê alguém que eu escolhi para trabalhar comigo, mesmo que eu seja tolo ou bobo, essa é a pessoa que eu escolhi para trabalhar comigo. Sua maneira de me respeitar é respeitar aquela pessoa que, ao que parece, eu fui louco o suficiente para escolher para trabalhar comigo. Espero sinceramente que você possa entender plenamente o que estou dizendo, porque essa é de fato a minha escolha. Veja bem, quando Deus escolhe os seus servos, Ele não está buscando de forma alguma a sua aprovação. Deus escolhe pessoas que as pessoas não escolheriam. Quero dizer, se você olhar atentamente pelo mundo, verá Deus escolhendo e trabalhando através de diferentes países e povos, sejam eles os palestinos ou os israelenses, para cumprir seus propósitos. Ele se chama de israelense, mas há árabes em Israel. Ele cresceu em Haifa, sabe? Sim, Yango é um coreano lá, Prince é um inglês, um verdadeiro cavalheiro e um homem de grande classe e distinção. H. Bonkei é um artista alemão. David Ipo é um artista nigeriano. Eu realmente não gostaria de me colocar em grupos tão altos, sabe? Eu prefiro manter uma perspectiva mais humilde e realista sobre as coisas. Por favor, Kenneth Finney é americano. Eu sei, estou procurando por países diferentes. O bispo Mozasono é sul-africano. O Dr. Mohan é indiano. 65 mil membros nas igrejas da Índia. Quero dizer, Deus realmente escolhe. Então, se você por acaso não gosta, quero dizer, o problema é inteiramente seu, meu caro. Você entende perfeitamente o que estou tentando dizer? Você precisa realmente se acostumar a lidar com as pessoas que Deus escolhe para enviar a você. E a forma como você lida com essas pessoas revela o seu respeito. Porque a pessoa pode ter alguns motivos para escolher aquela pessoa. Então, os motivos da pessoa ao escolher aquela pessoa é o que você está respeitando. Então, uau, é como se alguém tivesse escolhido sua esposa. Eu escolhi minha esposa. A Charlie, sem fogo. O que quer dizer com sem fogo? Eu não estou bem? Não entendi esse ponto. Oh, não. Ela deveria ter sido muito mais justa, sabe? Porque ser verdadeiramente justo e equitativo a agradaria bastante. Você pode escolher o seu?
Você não pode me contar sobre minha esposa. Não é bonito. Ele é bonito para mim. A beleza está nos olhos de quem vê, disse o elefante enquanto se curvava para beijar o porco. Então, quando o elefante se abaixava para beijar o porco, eu te amo. As pessoas se perguntavam, por que o elefante beija o porco? E o elefante disse, a beleza está nos olhos de quem vê, sou eu quem está vendo o porco. Eu digo, bonito para mim. Ele é rosa, eu sou preto. Ele é rosa, ele é fofo. Sabe, muito portátil. Muito macio e suculento. Eu gosto do porco. Acostume-se com as pessoas que Deus envia e acostume-se com as pessoas que as pessoas escolhem. Olha só, capítulo 20, versículo 9. Olhe para isso. Lindo, lindo. Lucas, capítulo 20, versículo 9. Ele começou a contar parábola. Um homem plantou vinha e a arrendou a lavradores. Lavradores para fazendeiro. E foi para um país distante por muito tempo. E na época própria enviou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Certo. Então ele enviou outro servo e eles também o espancaram e o trataram vergonhosamente. O que é o oposto de respeito. Vergonha é o oposto de honra. Então eles o trataram vergonhosamente e o mandaram embora de mãos vazias. Mas veja o próximo, versículo 12. Então ele enviou um terceiro. E feriram-no também e o expulsaram. Agora observe o que vai acontecer. Versículo 13. Então disse o Senhor, o que farei? Eu enviarei meu filho amado, para que eles possam reverenciar e demonstrar seu profundo e sincero respeito e admiração. Eles mostrarão seu grande respeito. Veja, isso é algo que se espera das pessoas que são enviadas a você ou com quem você tem que lidar. Pode ser que eles venham a reverenciar. Então, quando Deus me enviou a vocês, vejam, pode ser que vocês me reverenciem. Pode ser que vocês realmente me respeitem. Pode ser que vocês o reverenciem com grande admiração. É isso que é. Quando Deus envia alguém a você, Ele está observando para que talvez respeitem a pessoa, o que muitas vezes não acontece. Não é assim que acontece. Sim, pode ser que eles o reverenciem. Amém. Pode ser que eles o respeitem. Então é isso, é isso. E a quem eles vão reverenciar? Como a pessoa que foi enviada. Começa novamente a partir do versículo 9. O que diz o versículo 9? Versículo 9. Um certo homem, veja, este é o homem que viajou por muito tempo e estava enviando pessoas. Então pode ser que eles realmente reverenciem o filho quando ele o enviar, com todo o respeito e admiração. Versículo 13. Sim, pode ser quando eles fazem referência a ele, quando veem que vão se referir e representá-lo. Então tenha cuidado. Se Deus escolheu uma mulher como Kathryn Kuhlman, Charlie, talvez você não goste de pregadoras, mas se quer lidar com o poder dos milagres. Quando quis aprender sobre o poder dos milagres, escolhi Kathryn Kuhlman, porque acredito em escolher homens de Deus para segui-los. Escolha essa pessoa. Siga o dom que você está carregando. É isso que eu faço. Escolhi Kathryn Kuhlman. Eu vou seguir. O Espírito Santo me disse que eu não deveria seguir Kathryn Kuhlman. Eu deveria seguir BNH. E quero dizer, depois eu entendi o porquê. Porque há mais para aprender com Benny Hinn do que com Kathryn Kuhlman. Porque ela não permitia vídeos. Ela não permitia gravações de todos os seus cultos. Ela não permitia todas essas coisas. Ela tinha apenas 3 vídeos. Então seria difícil aprender com ela. Mas ela não queria que as câmeras atrapalhassem o momento do milagre. Não é um show, é um culto de milagres. E você sabe, ninguém que eu conheço, incluindo o Benny, ninguém que eu conheço. O próprio Benny diz, ele diz que se Kathryn Kuhlman estivesse viva, ele a serviria até hoje. Sim, não há ninguém que eu conheça na terra e, na verdade, desde o início da criação, de quem eu tenha lido sobre milagres na ordem de Kathryn Kuhlman.
E isso, tirando Jesus, tenho certeza de que existem outros. Mas estou falando do que eu sei, do que eu li. E é uma mulher. Sim, é uma mulher. Então você pode reverenciar. Ele disse: deixe-me enviar meu filho. Talvez eles reverenciem ou tratem. Então, quando Deus me envia até você, ele disse: talvez você me trate com reverência. E você me trataria não quando eu estiver em um caixão morto e você vir meu caixão indo por esse caminho. Não, Deus me livre. Sim, é muito. Às vezes, quando vejo pessoas em funerais, eu rio sozinho. Sabe, toda vez que vejo algo memorial, percebo que quando alguém morre, a pessoa se torna tão preciosa. Então você realmente quer fazer algo para que a pessoa fique. Mas eu rio por dentro porque não é fácil fazer alguém ficar quando a pessoa já se foi. Não é fácil, já foi. Então tentam levar flores, fazer algo no túmulo, fazem o funeral durar alguns dias, gastam com o velório em vez disso. Quando o professor Mills morreu, acabou, ele se foi. Sim, sim. Bibliotecas e coisas que estão sendo construídas em sua homenagem. Então são todos projetos inacabados, largados em algum lugar. Sim. Se você quer homenagear alguém, você tem uma chance. Porque quando as pessoas morrem, as pessoas realmente se mobilizam para tentar. Ele disse: quando eu enviar meu filho, talvez tratem essa pessoa com muito respeito. Realmente cuidem da pessoa com atenção. Posso mostrar que pastores não têm sido tratados com respeito. E até hoje, as pessoas sempre tentam zombar dos pastores o tempo todo. Mas você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado. Mesmo que você não acredite no que alguém está fazendo, você tem que ter cuidado, tratá-lo com cuidado. Cuidado, muito cuidado. Manuseie com muito cuidado, porque você pode de fato descobrir que está tocando em algo potencialmente muito perigoso, como por exemplo quando Paulo perseguia os cristãos. Por quê? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus. Eles nem eram pastores. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus de Nazaré a quem tu persegues. É difícil para você lutar contra isso. Isso significa que um homem de Deus é como isso. Ele é como um prego quando você o chuta. Se você chutar um prego, pode acabar tendo que amputar a perna. Kaila Chakata, voltando para minhas escrituras do livro de Lucas, capítulo 20. Estou agora no estágio 4 deste estudo aprofundado. Eles vão se referir a ele no versículo 14. Mas quando os lavradores ouviram, eles raciocinaram. Veja, tenha cuidado ao raciocinar sobre homens de Deus. Ele tem tal idade, ele é colérico, ele é um homem, ele disse isso, ele é aquilo, ele gosta disso, é isso. Agora ele está velho, ele mudou, ele é assim. Tenha cuidado com seus raciocínios. Raciocinar demais pode te afastar. Não raciocine demais ao reverenciar homens de Deus, pois raciocinar demais com Jesus os impediu de receber dele. Eles disseram: não é o filho de Maria? Não é isso? Não é José? Não é aquilo por acaso? Não é isso porventura? Muito raciocínio não permitirá que você reverencie, porque você chegará a uma certa conclusão infeliz. Pado, você vai me chamar de Pade. Você é o D. Não ligue para ele. Dedito. O D. Mas se eu estivesse morto, então você poderia dizer isto. O homem que fez isso, ele fez isso. Ele construiu isso. Ele fez isso. Ele fez isso. Uau. Você vê? Mas adivinhe porque Deus está lhe mostrando reverência agora, não no futuro. Você dirá um fundador de igreja. Ele é um fundador. Ele disse isso como um plantador. É isso então. Estas são as letras que o matam. Para que a herança seja nossa. Por quê? Porque as pessoas desonram aqueles que Deus enviou no estágio 4. Porque eles acham que quando você desonra, algo acontece com você. Pastor. Então, assim como um fracasso, eu brilho porque não sou como ele. Estou bem.
Eu gosto, a herança virá até nós. É como se alguma coisa boa viesse até nós quando essa pessoa morresse. Mas isso não é verdade. Qualquer pastor que cai afeta a todos nós. Veja, quando eles atacaram Jim Bakker e Jimmy Swaggart na América, o que eles não perceberam é que hoje eles eliminaram todos os televangelistas da América, praticamente. Já está praticamente fora da televisão. Sim, porque esses dois caras os enfrentaram. Eles limpam. É difícil para as pessoas fazerem qualquer coisa. Acontece que entre os cristãos eles continuam falando sozinhos, pequenos pedaços para eles mesmos. Mas não existe mais. Foi um ataque a todos. Sim, nós bloqueamos tudo. Onde está meu último verso? O último verso, 15. Então o expulsaram da vinha e o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Ele virá e destruirá o seu marido, o homem que a desposou, aquele que a possuiu. Então, as pessoas que não respeitam e não honram os servos de Deus, elas são destruídas. Estágio 5. O que é o estágio 1? Eu posso ouvir você reconhecer ou notar que alguém está no primeiro estágio de honra. O segundo estágio de honra é ouvir alguém com grande alegria. Quantos aqui vão começar a ouvir as pessoas com verdadeira alegria, largando aquele maldito e irritante celular? Terceiro estágio, mudar seu comportamento ou se submeter. Certo, então, e quero dizer, se a Bíblia diz que as esposas devem se submeter aos maridos, mamãe não diz que os maridos devem obedecer às esposas. Diz que todos devemos nos submeter uns aos outros. Mas diz especificamente que as esposas devem se submeter especificamente ao marido. Então isso significa que elas devem dar a ele uma certa honra. Sim. Então essa é uma das coisas que são necessárias. Sempre honre. Mas veja, quando você se casa, como você está casado agora, todos são colegas. Na verdade, todos nós estamos na mesma escola. Todos temos a mesma idade. Sou ainda mais velho que você. Mas nem a diferença de idade é compatível. Somos todos líderes de manteiga. Na verdade, eu era um LP, um líder de projeto, antes de você sequer se tornar um. Eu já era um LP, um profissional experiente, antes mesmo de você se tornar um P, um gerente de projeto. Número 4, para receber com a devida honra os agentes, os emissários e os servos dedicados da pessoa que você alega publicamente honrar. Número 5. O quinto estágio da honra é honrar alguém quando ele não pode ver você honrando-o ou não pode ouvir você honrando-o. Este é um estágio superior. Ele não consegue de forma alguma ver a sua presença e também não consegue ouvir absolutamente nada do que você diz. Ei, ó. Mateus capítulo 27. Conheça-nos. Capítulo 27. Eu mesmo vou lá agora mesmo. Mateus 27. Agora Jesus estava na cruz, morrendo lentamente e dolorosamente. Versículo 15. Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Agora, quando ele disse, rendeu o Espírito, ele entregou o Espírito nele. Ok? E o corpo disse, de jeito nenhum, não podemos ficar aqui. O Espírito disse, não posso ficar aqui. Novamente o véu do templo se rasgou. As uvas abertas, pessoas saíram dos túmulos. Centurião observando o terremoto. Eles disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Agora versículo 55. Ora, muitas mulheres estavam ali presentes, observando atentamente a multidão que seguia Jesus desde a Galileia para o servir e auxiliar. Eles estavam todos assistindo e acompanhando de perto. Você entendeu? Assistam Jesus morrer.
Elas estavam lá quando ele morreu. Muitas mulheres. H. Agora, quando vamos a Israel, você entende essa coisa da Galileia, porque a Galileia é algo muito importante na morte de Jesus Cristo. Sim. Se você se lembrar, vamos voltar a isso. Mas tenho certeza de que meu amigo ali em cima está indo. Tem algum J por aí? É ele quem está controlando os controles? Eu não acho. Os meninos. Ele é o cara. Ok, ótimo. Sim. Agora, a Galileia é uma região consideravelmente grande. E é por isso que quero que você conheça a Galileia como diferente de Jerusalém. Você entendeu? Ele diz que havia muitas mulheres que seguiram Jesus desde a Galileia. Às vezes, quando você vai a algum lugar que todo mundo quer, queremos lhe dar comida. Jesus trouxe suas mulheres galileias para virem o colocarem em situação difícil. Não é seu trabalho. Cá. Agora foi um acontecimento de grande importância quando Jesus foi preso. Porque quando tentaram capturar o apóstolo Pedro, eles disseram a ele: você também é um galileu, não é mesmo? Galileia. E então ele disse isso: e a tua própria língua testifica, porque falas como um verdadeiro galileu. Sim. Ele disse: você está falando como um galileu. E sua linguagem ou sua língua, sua fala, acordado. Lá também eles disseram: você é um galileu, um homem da Galileia, de fato. Todos eles eram galileus, exceto Judas. Tome cuidado quando você for o diferente. Isso pode ser uma fonte de tentação para você. Sim. Você não conheceria essas palavras Gale até ir lá. Quando você vai à Galileia, é como ir para Kumasi, é um lugar diferente. E assim como você vê as árvores do Lago Boson e então o Lago de Galileia está lá, diferente por si só. Você pega uma rodovia, vai e chega a todos eles. O ministério de Jesus foi lá, esse era o ministério. Então, quando Jesus ia morrer na cruz, ele teve que ir intencionalmente da Galileia para Jerusalém, onde maus pastores SW matariam Jesus. Você entende bem? Então ele disse assim: você é um galileu, não um galileano, de forma alguma. Sim, e a minha fala também concorda plenamente com isso. De qualquer forma, isso é só um parêntese para a nossa viagem a Israel de volta para Mael. Sim. Agora, muitas mulheres tinham seguido Jesus desde essa mesma Galileia. Agora elas estão em Jerusalém. Quando vamos a Jerusalém, vamos ao lugar onde Jesus foi crucificado. Então veja, foi aqui que ele foi crucificado, em Jerusalém, que fica longe da Galileia, um lugar diferente. Sim, e os galileus vieram até Jerusalém para ver tudo isso realmente acontecer, incluindo as mulheres servindo. Versículo 56. Estou falando do estágio 5, quando você honra alguém. Quando ele não consegue ver você o honrando e não consegue ouvir você o honrando, entre as quais estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. A mãe deles foi incluída. Não se surpreenda se suas mães, parentes e outros se juntarem à igreja. Sim. Cash Best 2057, venha e veja, honra. Quando chegou a tarde e os olhos de Jesus se fecharam para sempre, ele não estava mais fisicamente presente aqui neste mundo, neste plano terreno. Não consigo ver o que as pessoas estarão fazendo aqui. Chegou então um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Ok, agora ele vem para honrar Jesus. Quando Jesus pode uma pessoa morta enxergar, quando uma pessoa morta está morrendo, você está até tocando na pessoa, não pode ver. É como se você nunca tivesse visto antes. Não pode se mover. Quando você toca na pessoa, não consegue ver. Versículo 58. Ele foi até Pilatos e implorou com grande fervor. Ele implorou pelos jovens meninos. Eu te imploro. Tudo o que eu quero é o corpo. Sim, veja bem, eu não sei. Ele nunca irá. E veja, ele não havia ressuscitado dos mortos. Ninguém sabia que ele iria ascender dali. Quer dizer, eles realmente não acreditaram, porque Charlie. Quer dizer, a morte é uma loucura quando alguém morre. Como se não fosse acreditar que a pessoa retornará. Agora é isso é honra. Quando ninguém pode ver você.
Ele implorou por seu corpo. Eu te imploro. E então Pilatos ordenou que o corpo fosse entregue. E José o tomou e o envolveu num pano limpo de linho. Você pode ver tudo isso. Seja um pano sujo ou limpo. Você não pode ver isso por isso. Este homem, infelizmente, não pode ver. Mas para mim, alguém que foi espancado e terrivelmente mutilado, isso é apenas um pano limpo e sujo. Isso é realmente muito bom. Ele não consegue ver o embrulho, mas você está fazendo um trabalho excelente com isso. Continuar. E ele o colocou em seu próprio túmulo, um túmulo novo, seja ele velho, seja ele novo, seja em eboa, seja uma vala comum. Ele consegue ver? Não. E ele havia escavado na rocha. E ele rolou uma grande pedra para a porta e partiu. E lá estava Maria Madalena. Novamente você vê pessoas que honram onde você não consegue ver. Veja, na vida, quando as pessoas veem você, dizem boa noite. Mesmo que você não perceba, mesmo que você ligue, eles não saberão que é você. Olá. Sim. Ops. E o telefone muda, a voz muda, o comportamento muda. Agora, a honra não é quando sabem que estão lidando com uma pessoa importante, mas quando sabem que não podem ver. Naquela reunião, naquela conversa, naquele momento, a pessoa nunca consegue ouvir o que você está dizendo, ver o que você está fazendo, falando e como você está se comportando, e você está honrando a pessoa ali. Similar. Na ausência dele, então. Sim. Uma vez eu fui para um acampamento em algum lugar, o bispo Duncan Williamson estava lá. O único acampamento em que ele esteve conosco. Eu geralmente menciono o nome dele em relação a tantas coisas, mas de repente eu me senti desconfortável, porque pensei que esse jovem pensasse que, por ele estar aqui, mencionei o nome do pai dele. Terminamos, disse, vem, deixa eu te explicar. Se quiser, pegar a gravação e ouça. Você vai ouvir o nome do seu pai sendo mencionado várias vezes. Não é porque você está aqui que eu menciono o nome dele. Espero que isso esteja claro. Ele disse, eu sei. Honrar não é honrar porque alguém pode ver ou alguém pode ouvir. E você está dizendo algo bonito, algo maravilhoso, algo grandioso. Estamos aqui porque pessoas importantes estão presentes. Você os vê servindo com taças que nunca são usadas. Comidas que nunca são vistas na casa. Você vê, naquele dia, um frango frito que o marido não come há mais de 40 anos. Foi um momento realmente especial. Pratos especiais, comportamento especial e agradável. Uma cordialidade especial. Fazendo reverência. Este é o 5º estágio da honra, fazer reverência. Fui a um lugar pregar. Quando terminei, uma senhora veio se ajoelhar e me servir. Eu disse, ei. Então perguntei, é normal você se ajoelhar para servir? Ela disse, é assim que fazemos aqui. Eu disse, temos que mostrar minha esposa como ajoelha assim. Ajoelhar-se. Na Zâmbia, eles estavam se ajoelhando de uma forma muito respeitosa. Eu disse, uau, eram sorrisos genuínos que você nunca tinha visto antes em sua vida. Um brilho bonito que você não via há anos, todos aparecem. Veja, não se trata de se comportar de certa maneira só quando as pessoas estão por perto. Veja Arimateia com seu pano branco limpo, seu túmulo novo. Tudo especial e extra. Algo que ninguém pode ver. Especial e extra. Não é certeza. Sim. É por isso que muitas moças e mulheres, quando se casam, têm dificuldade, porque estão acostumadas apenas a mostrar. Mas o cabelo também veja bem, um dia eu direi, me dê onde eu vou buscá-la, e eu começarei a me agarrar a ela. Então, como você pode ver, é apenas um simples e direto show, uma apresentação. Eu vou segurar e depois puxar. Esse é o dia em que você vê Sakura na igreja. Sakura. Isto.
A Stage 5 of Honor é onde as pessoas não veem, mas você está honrando essa voz suave, que fique na casa que não é uma voz segura, não é uma voz muito segura. Olá, sim. Não me faça cuspir em você. Deixe-me cuspir em você agora mesmo. Eu conheço alguns maridos que ficam esperando visitas só para que o bom comportamento apareça, a boa atitude, os bons talheres, os bons copos sejam trazidos, as boas mesas, os bons pratos e outras coisas. Quando me casei, acho que aconteceu talvez uma vez, vi alguns visitantes usando copos especiais e especiais. Eu disse, e esta casa de hoje é para mim. Eu sou o senhor das leis em minha casa. Pelo menos neste 4 quadrados. Sim, porque onde você tem a oportunidade de ser um rei, você é o mestre de cerimônias em sua pequena sala. Sim. Pelo menos você é o rei das formigas e baratas no seu quarto. Então esse é o estágio 5. Uau! Estou lhe mostrando estágios de honra? Sim, mostrando a você os estágios da honra. O que é o estágio 1? Reconhecer ou censurar alguém. O segundo estágio é o que fazer. Kilole. O estágio 3 é o que muda seu comportamento em relação ao assunto. Seção 2. Amém. O próximo passo a seguir. Diga de novo. Uau, sim. Estágio 6. Oh, não. Estágio 5. Lindo. Honre a pessoa quando ela não puder ver ou mesmo ouvir você, honrando-o verdadeiramente em todos os momentos. Número 6. O sexto e último estágio da honra é apresentar sacrifícios e oferendas à pessoa em questão. Agora você está honrando sacrifícios. Sacrifícios, ofertas e outros sacrifícios necessários, coisas preciosas. E você pode ver que este é um estágio avançado. Estágio 6 mas é ainda mais alto que isso. Malaquias, o primeiro capítulo e o versículo 6. Um filho honra seu pai. E novamente você pode ver que fizemos até 5 estágios. Quando ele diz que um filho honra seu pai, tudo isso está incluído? Sim. Filho querido, seu pai faz tudo isso e ouve-o com prazer. A submissão muda. Ele o reconhece. Quando? Quando você algo, ele disse, meu pai. Sim. Meu pai me fez trabalhar. Meu pai fez isso. E é por isso que hoje eu estou aqui. Meu pai gritou comigo cedo de manhã. Ele gritou comigo e me explodiu. Um dia reconheceu meu pai, por isso eu tive sucesso na vida, porque estudei em Harvard. Eu fiz isso. Você não sabe de nada. Você é boca de crocodilo, nariz comprido. Não me empurre. Eu disse para não me pressionar. Ok, estou tomando meu tempo. O filho honra o pai e o servo, o seu senhor. Certo, se eu for pai,
Onde você vê onde significa que posso localizá-lo? Eu consigo ver. Eu posso dizer. Aqui está. Aqui está. Esta é a minha honra. E se eu for mestre, onde está o meu temor? Diz o Senhor, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vocês dizem, em que te desprezamos? Hoje de manhã eu falei para vocês sobre pessoas que gostam de discutir, não foi? Quando você chegar ao céu, o que vai acontecer com você? Eles vão te despir. Eles te deixam nu e te dizem seu diagnóstico de forma precisa uma vez. Não tente apresentar seus argumentos aí. É seu vizinho, argumentativo. Ok, então ele disse, você disse, em que desprezamos o seu nome? Nós não desprezamos. Não sabemos do que você está falando. Versículo 7. Você oferece pão imundo no meu altar. E você diz, em que te contaminamos? Nisto ele disse, a mesa do Senhor é desprezível. Nisto você diz que o trabalho daqueles desprezíveis. Agora ouça, quantos já tiveram pão em casa? O pão estragou, não? Como se estivesse apodrecendo por dentro. Ao abrir, você pode sentir o cheiro de podridão. Quero dizer, quantos já passaram por isso desde que você nasceu neste mundo humano? Levante a mão. Agora é hora de você ir até a capela para apresentar sua oferta, que é muito importante. E você tem na sua casa 4 pães ou 6 para a família. Você abre este aqui. Veja, este é o spot e este é o pá. Então, vamos pegar este exemplo. Você chama seu filho, o pequeno Jack. Jack, você sabe, ele oferece. Então você dá a ele os 2 pães que estão completamente estragados e diz, por favor, segure este aqui para mim. Vamos levar para a igreja. Sim, eu disse, você oferece pão poluído. E você está me perguntando, onde está o meu respeito? Veja, Deus é quem vê que o pão está poluído. Sim, mas por fora pode não parecer poluído. Recentemente vi um pão na minha casa, achei que era um pão normal. Quando olho, percebo que já era. Já era. Eu teria comido porque parecia igual. Você tem que cheirar e aí diz, uau, isso aqui está velho. Não apenas velho, não tão inspirado pelo esporte. Certo? Agora vamos para o versículo 8, por favor. Lindo, sim. Agora, se vocês oferecem um animal cego para um sacrifício, isso não é mal? Se você oferecer o cordeiro doente, isso não é mal? Ofereça ao seu governador. Dê-o a uma pessoa viva que irá comê-lo praticamente e veja se ele ficará satisfeito e aceitará a sua pessoa, diz o Senhor. Olhar. O quê? Versículo 9. Agora eu oro sinceramente para que ele seja gentil. Então voltemos ao versículo 8. Pessoas verdadeiramente bonitas têm um jeito especial de oferecer coisas a Deus. Bobagem. E veja, quando você é um ser humano, como um governador, você imediatamente percebe que este não é um bom animal. Um olho se foi, um olho se foi. É simplesmente como? E é mover uma cabra com apenas um olho, uma visão bastante limitada e uma condição realmente lamentável. Está indo para a esquerda, vá sempre para a esquerda. Você já viu um cachorro de 3 patas? É assim que você traz suas ofertas a Deus. Cabra de 3 patas. Uma situação em que o carro tem que passar por cima da perna de alguém. Um dia eu visitei um irmão que tinha muitas cabras em sua casa. E então ouvi tosse. Sabe, eu nunca soube que cabras tossem como seres humanos. Ficamos lá por cerca de 2 horas. Foi aí que entendi esse versículo, porque percebi que se vamos à igreja, vamos levar uma das cabras. Qual está tossindo? Leve essa aqui, vamos levá-la em um caixão. Essa que está tossindo. Ofereça isso ao seu governador. Fui a um lugar para arrecadar fundos. Os pastores me disseram depois que não temos renda disponível, por isso não pudemos dar renda disponível. O que é renda disponível? Significa lixo. Talvez eu seja eu não entendo inglês. Renda disponível. Nós não temos nenhuma renda disponível. Como você chama algo que podemos jogar fora?
Nós não temos algo que possamos jogar fora. Por isso eu disse que, se for para o governador, ofereça a ele e veja se ele ficará satisfeito com isso. Agora veja, você pode ensinar isso às pessoas, a ponto de as pessoas sempre virem e honrarem o homem de Deus de uma certa maneira. Então, quando você vai a certas igrejas, vê que o pastor pode ter tantos carros que nem consegue usá-los, tantas coisas, porque as pessoas foram ensinadas sobre a importância de honrar, o que para mim é apenas um aspecto, mas também é um aspecto ausente na maioria das igrejas. Então, para mim, eu vou ensinar meus filhos, mas eu sei que para meus filhos não se trata de dinheiro. Não é que você tenha algo, sim, mas estou te ensinando algo que é genuinamente muito bom. Como realmente honrar, que existem níveis de honra. Você está ouvindo? Não deixe de prestar atenção nessa parte. Sim, não deixe de prestar atenção nessa parte. Porque o versículo 29 diz que se você me honrar, aqueles que me honram, eu honrarei. E aqueles que me desprezam serão tidos em pouca consideração. Sim, você será tido em pouca consideração. Você despreza o servo de Deus e não o respeita. Seu respeito será muito baixo. E muitas pessoas não têm muito respeito. E eles se perguntam por que não estão recebendo muito respeito. Você sabe que em uma organização, a pessoa mais importante não pode facilmente ganhar mais do que a pessoa mais importante. Então, o que as pessoas não percebem é que é melhor que a pessoa mais alta chegue mais alto. Sim, porque se a pessoa sobe mais alto, ela faz com que todos os outros subam mais alto. É isso que as pessoas realmente não percebem. Mas veja bem, quando a mente não pensa muito adiante no tempo, é por isso que você vê coisas lamentáveis em Gana, onde temos presidentes e as pessoas discutem sobre o que um presidente deveria ter ou fazer. É muito vergonhoso quando você tem um ex-presidente e ele está sendo quase humilhado. Quero dizer, sobre o que ele deveria ter, se ele deveria ficar aqui, se deveria estar aqui, se não deveria ter isso. É tão constrangedor, mas o que não percebemos é que enquanto você arranha o topo, todos os que estão abaixo nunca estarão nele. Sim, porque se você envergonhar o lugar mais alto, você terá rebaixado todos aqueles que estão sob ele, assim. E os futuros se retiraram. É realmente uma pena muito grande. Similar. É muito importante aprender, sabe? Estou lhe ensinando os estágios de honra. Etapa número 7, a última e derradeira etapa. Fantástico, sim? Lindo. Acho que temos muito o que refletir. O 7º estágio da honra é honrar uma pessoa pela eternidade. Sim. E é que não se pode comparar. Oh, uau. Marcos, el capítulo 14. Ora, estando em Betânia, havia uma mulher com uma caixa de alaba. Lembra dessa história? E alguns houve que ficaram indignados dentro de si. E eles disseram: por que se fez esse desperdício de unguento? Versículo 6. Jesus disse: deixem-na. Vocês sempre têm os pobres com vocês. Versículo 9e. Não, eu realmente gosto do verso 8. Ela fez tudo o que pôde para alcançar o objetivo. Para mim, este é um verso realmente muito bom, porque você sabe, ela de fato não podia fazer muita coisa, não é mesmo? Você entende o que estou dizendo? Ela não pôde fazer muita coisa, mas fez o que pôde. Amém. E o versículo 9. Em verdade vos digo que em todo o mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado.
E está sendo falado esta noite. Sim, Jesus a honrou por toda a eternidade. Veja, há pessoas que se sentem honradas. Pegar o Peter, pegar o Mateus. Pequena escrita, esse herói, seu tema era Jesus Cristo. Todos os dias mencionamos seu nome hoje. Alguns de nós escrevemos livros. Quando esses livros alcançariam as pessoas? Até onde esse livro chegaria, Pedro? Um pequeno folheto assim, isso foi o que eu vi. Não, é só isso. Pessoas estão imprimindo gratuitamente ao redor do mundo, em todos os idiomas. É impressionante. Um cobrador de impostos muito conhecido em todo o mundo. Então, a honra tem um toque especial. Deus pode tocar você de uma forma muito profunda e significativa. Veja, há pessoas que viveram e seus ministérios não são muito lembrados. Mas para alguns o ministério deles continua e continua e continua, como John Wesley. John Wesley, como essa honra tão difícil e contínua, sim, as pessoas frequentemente mencionam isso de fato. Eles mencionaram as garotas Wesley, o avô Wesley, os dias Wesley, sem nem pensar na sociedade wesleyana. Wesleyan é honrado e honrado e honrado e honrado e honroso. E nunca permitiu que nada fosse feito em seu nome. Sim, nunca. Não havia nada em seu nome. Ele fez. Ele recusou até mesmo o nome igreja. Igreja metodista. Não, foi depois que ele morreu. Eles disseram, ok, é uma igreja. Ele disse que não se separará da igreja anglicana. Sim, ele era muito leal. Mas depois ele disse, olha Charlie, é uma igreja. Que você seja honrado por toda a eternidade por Deus. Que Deus toque sua vida e te honre por toda a eternidade. Em nome de Jesus. William Booth. Tenho mencionado muito o nome dele ultimamente. 1904, acho que ele morreu em 1904, 1907. E 150 mil pessoas compareceram ao seu funeral, incluindo a rainha. A rainha Mary tomou sua última decisão de ir de comparecer ao funeral. Uns 50 mil na Inglaterra em 1910. Verifique para mim, 1904. 1910, se ele morreu dele, quando ele morreu. Sim. Incrível. Depois de hoje mencionaremos seu nome. 1912. 1912. Ok? Well. E a rainha Mary viu as pessoas que estavam chegando, aproveitou a última hora para comparecer. Sim, e chegou, foi obrigada a sentar-se com eles, não tratar pessoas comuns como plebeus. Ela foi obrigada a sentar-se com eles, a rainha, sentou-se ao lado de uma prostituta que havia sido salva, e a pessoa disse a ela que ele se importava com pessoas como nós. Uau, nós realmente gostamos muito de pessoas como Usa. Nós nos importamos verdadeiramente e profundamente com pessoas como nós. Estamos em 2017 ou 2018. Ainda estamos mencionando seu nome. Então é quando Deus toca uma vida e diz que esta vida será honrada. Sim, é aí que a vida começa. Você pode fazer uma lápide, você pode fazer uma placa, você pode fazer algo memorável, memorial. Mas vou ver isso, está terminado. Que você tenha um peso eterno de grande honra e imensa glória em sua vida, em nome de Jesus Cristo. Fique de pé. Estágio de honra, de fato. É fantástico. Estágios de honra. Número 1, reconhecer ou notar a presença de alguém de forma atenta. Número 2, ouvir atentamente o que alguém tem a dizer, com grande prazer. Número 3, a necessidade de mudar seu comportamento ou de se submeter completamente à vontade de outra pessoa. E o número 4, que é igualmente importante, Número 5. Estágio 5. O que é o estágio 5? Para alguém honesto. M. Essa é uma situação interessante, não é mesmo? Ele não pode ver,
mas você é o afiador. As pessoas não podem ver, vocês realmente não podem ver, mas a honra está fluindo de forma contínua. E isso é uma honra, não é algo feito para impressionar as pessoas. Mostrar, mostrar, mostrar. Há uma música que nós... Mostrar, 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 mostrar. É a mesma coisa? Mostrar, mostrar, achar? Mostrar, mostrar. Espero que isso não represente honra. Certo. E então, o próximo passo. Estágio 6. Apresentar ofertas, sacrifícios e coisas preciosas para a pessoa, demonstrando um profundo respeito e dedicação. Não se trata de bens ruins, mas sim de animais com certas características incomuns, como gatos cegos de um olho, cachorros de um olho só e ovelhas de 3 pernas. E por último, o número 7. Honrar uma pessoa para a eternidade, para sempre. Levante suas mãos, Pai, obrigado com gratidão pela bênção da honra. O Senhor nos ensinou como honrar os estágios em todas as etapas da vida. Nós te adoramos. Nós te damos graças e louvores por isso. Em nome de Jesus nós oramos. Abençoa nossos corações, Senhor. Para ouvir com alegria, para estar em sujeição, para honrar mesmo quando não estamos sendo observados, para mudar o nosso comportamento, para notar e reconhecer as pessoas que o Senhor nos chamou para agir, reverenciar os agentes, mostrar respeito a eles, sacrificar, fazer todas essas coisas. Nós te agradecemos. Te abençoa todas essas crianças para que também sejam honradas. Faz deles pais e mães que serão honrados por filhos, servos, trabalhadores, por minhas ovelhas e membros, Senhor. Obrigado pela tua bênção que nos dás hoje. Em nome de Jesus, aviva nossos corações, Senhor. Faz com que façamos o que é certo e que traz honra e glória ao teu nome para sempre. Nós te damos graças, Senhor. Te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Com todas as cabeças curvadas e todos os olhos fechados. Se você está aqui e não conhece Jesus Salvador, pastor, ore comigo. Eu quero entregar minha vida a Deus. Se você está aqui, levante sua mão direita e eu vou orar com você. Eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Ore por mim. Ore comigo, por favor, pastor. E eu vou orar com você para que, se esse for o caso, você levante a mão bem alto. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Se você levantou a mão, este é um momento importante. Quero rezar com você. Se você levantou a mão, venha à frente. Venha até aqui na frente. Quero rezar com você. Deus o abençoe. Oh, my dear Lord Jesus Christ. Vamos, deixe-me rezar com você. Vamos. Venha a Jesus. Vamos. Em direção a Jesus com fé e devoção em nossos corações. Deixe-os ter isso aqui. Caminho. Pai, obrigado pela bênção da salvação que nos deste hoje. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se confortavelmente. Por favor, retirem a sua oferta. Pessoal, quantos de vocês estão verdadeiramente abençoados e tocados por este maravilhoso reavivamento? Reviva 5 e assim somos revividos. Lindos e impressionantes palcos de honra. Quantos de nós realmente se lembrarão e apreciarão os estágios da honra em toda a sua glória? Não é verdadeiramente lindo e inspirador? Dê-me uma cesta rapidamente. Só um minuto, Pai. Obrigado pela bênção de poder dar hoje o nome de Jesus. Amém. Eu quero que qualquer um que queira doar, talvez 100 cidades, Deus o abençoará grandemente se você doar 100 cidades como oferta especial hoje. Quanto? Notei que a igreja está sendo concluída. Nosso bloco de escritórios também estará pronto em breve do outro lado para seus filhos. Preciso que você dê à luz. Preciso que você tenha muitos filhos. Por favor. O tipo de igreja que estamos construindo para as crianças precisa ter mais filhos. Não pode fazer isso. Um ou dois. Precisamos chegar com 4, 6, 5, 3, 4, 6. Ei, por favor, agora sim.
Tudo bem. Agora, você não tem 100 cidades, mas talvez queira doar aproximadamente 50 cidades. Você pode doar facilmente pelo seu telefone, é só vir tocar no Nina e depois retornar. Tudo bem? Glória a Deus, glória ao nosso grandioso e eterno Deus. Vamos lá. Dê uma boa oferta, dê a ela uma boa amiga. Agora vou deixar a Aida cantar uma música para nós. Vocês querem que a Aida cante uma música? Ela já cantou muitas músicas já hoje. Sem nenhum problema. Você não tem 50 cidades, mas tem 20 cidades. Venha agora mesmo e apenas coloque. Posso ter algumas cestas aqui? Bem aqui, bem aqui, bem aqui, bem aqui. Glória ao nosso Deus. Lindo, prospera as crianças, Senhor, que todos tenham um carro. Eu oro por um carro para cada um, que não haja nenhum membro descuidado. Em nome de Jesus, envie carros novos, envie bons carros, envie carros 4x4, Senhor, envie Mercedes-Benz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receba em nome de Jesus. Glorifique a Deus. Agora você não tem 20 cidades, mas o Senhor Deus te abençoou muito com 10 cidades. Venha à frente e plante a sua semente de forma bem rápida. Essa é uma boa oferta que você está dando para incentivar a obra do Senhor. Que bênção, que bênção, que bênção. Vejo você com sapatos novos. Eu realmente não sei, alguém precisa de sapatos novos. Receba sapatos novos e brilhantes. Não sei a cor exata, se é um tom esverdeado, um tom azedo, um tom preto. Realmente não sei. Um tom avermelhado ou um tom esverdeado. É verde. A profecia em que você verdadeiramente e realmente acredita é a profecia que você receberá em sua vida. Agora você não tem 10 cidades, mas tem 5 cidades ou 2 cidades ou apenas 1 cidade. Preciso que você venha até a frente e coloque cuidadosamente nas cestas designadas. Que grande bênção é esta! Não pise no azul, por favor, evite o azul e seja abençoado assim que sua perna tocar o azul. A bênção está na sua oferta, você deveria simplesmente pegá-la de volta. A bênção se foi. Assim que a sua perna tocar a superfície azul, volte imediatamente. Sim. Não há ninguém como Jesus. Vamos lá.